Olá, que bom que você está com a gente. Nós estamos começando mais uma série de programas Adoração em Família. Desta vez nós vamos estar estudando juntos, é uma jornada de 12 estudos, o livro Orientação da Criança, um livro precioso não só para pais, mas para toda a família. Nesta primeira lição, nós vamos estar estudando os capítulos de 10 a 19, ou seja, as sessões 4 e 5. E para falar sobre esse assunto estão conosco os pastores César Guandalini e Jair Góes. A gente sempre começa conversando sobre algo muito importante para a família, que é o culto da família. Pastor Jair, como que a gente pode fazer para tornar o culto assim mais atraente, interessante? Eu acho, pastor Marcos, que se levarmos os participantes do culto a interagirem, quem sabe apresentando uma pergunta. Vou dar um exemplo rápido. Outro dia eu estava reunido com a minha família no momento de culto e pedi que todos fizessem apenas uma frase, de modo bem simples, uma declaração de amor para Jesus. Que interessante. Foi muito interessante. Eu ouvi lindas declarações de amor. E no final chegamos a uma conclusão. Que a exemplo da experiência conjugal, nosso relacionamento espiritual também tem um lado afetivo. E foi muito importante que todos participaram desse momento afetivo, fazendo uma declaração do fundo do coração sobre Jesus e quanto o amava. A gente deve ter um culto padrão, mas de vez em quando é bom variar. Sem dúvida. Para tornar interessante. Muito obrigado, pastor Jair. E agora a gente vai para o pastor César já com a primeira pergunta. Você que está aí com o seu guia de estudos do livro Orientação da Criança, se você não tem, você pode acessar online no endereço que aparece aí na sua tela. Seria interessante você acompanhar com o guia de estudos. Primeira pergunta do guia, pastor César. Quais os riscos espirituais para os pais que permitem que filhos desobedeçam? Tem pai que deixa, né? E é um grande risco, pastor Marcos. O principal deles é justamente este pai ser considerado um homem negligente. Este pai, esta mãe serem considerados pessoas negligentes. Porque se permitirem que os filhos se tornem desobedientes, eles vão dar espaço para o diabo trabalhar ali. E, consequentemente, quando os filhos começam a fazer na sua vida prática, no dia a dia, um comportamento desobediente, eles terão a tendência de levar esse comportamento também para a vida espiritual. Para a vida espiritual. Que coisa séria. Alguns filhos vão se perder porque os pais não ensinaram a obedecer. Se eu não obedeço ao pai, eu não vou obedecer a Deus também. Veja, esse livro ele é bastante direto. A escritora, irmão Ellen White, ela foi bem clara nas suas colocações. E na verdade, essas coisas ela recebeu de Deus, né? Exato. São coisas que nos vêm de Deus. Pastor Jair, a segunda pergunta, por que os pais não devem tolerar manifestações de ira, como gritos? Já viu criança que se joga ao chão, Sim. dá acesso, né? E tem mãe que diz assim, meu filho é assim, o que eu vou fazer? O grande problema, pastor Marcos, é que essas atitudes repetidas se transformam em hábitos. E todos nós bem sabemos que os hábitos formam nosso caráter. Então, que grande responsabilidade têm os pais ao lidarem com esse tipo de comportamento dos filhos. E os pais devem fazer questão de que essas atitudes não se repitam. Ou seja, se eu não ensino domínio próprio no meu filho pequeno, ele vai crescer sem domínio próprio, isso vai afetar a sua saúde, vai afetar sua vida matrimonial depois, sua vida sexual e a sua vida espiritual também, não é verdade? O papel dos pais é estabelecerem limites. E esse é um momento em que os pais precisam estabelecer um limite. Pastor César, por que para alguns pais é tão difícil educar os filhos? Em alguns casos é impossível que eles eduquem os filhos. Justamente porque eles não desenvolveram o autodomínio próprio. E se eu não demonstro autodomínio, se eu não dou o exemplo, eu fico desqualificado para ensinar. O melhor método é através da demonstração. E o autodirecionamento é uma característica do adulto. Eu quero que o meu filho se torne um adulto, que ele seja capaz de ter um autodirecionamento, capaz de ter domínio próprio. Um ser autônomo. Com suas próprias decisões. Nomos é lei. Eu sou lei para mim mesmo. Então, quando eu não tenho lei para mim mesmo, eu não me respeito, né? E eu tenho dificuldade de viver. Então, isso é muito importante.
Muito obrigado, pastor. Pastor Jair, quais as consequências do desrespeito dos pais às leis do corpo? Aqui está uma grande questão. Por falta de domínio próprio, os pais acabam passando para os filhos uma ideia completamente distorcida em relação ao seu comportamento. E é interessante notar, pastor Marcos, que quando falta esse domínio próprio, outras condições da vida são comprometidas. A vida espiritual e até a eternidade, segundo diz o livro. Então parece assim que os hábitos físicos exercem uma influência que vai além do corpo, né? Se eu mesmo sou pai, não tenho regularidade para dormir, eu não faço um exercício físico, eu não como corretamente, como fora de hora, ou seja, não domino a mim mesmo. Eu não vou ter condição de dominar os meus filhos por causa disso. Você não é um exemplo, você não passa isso para eles. Você não vai inspirá-los com relação a atitudes corretas. Bom, um dos maus hábitos é trocar a noite pelo dia, né? Realmente. E hoje muita gente fica acordado com a internet e outras coisas mais. Quais as vantagens de se quebrar esse hábito, pastor César? A principal vantagem poderia colocar como a saúde. Realmente, quando uma pessoa troca a noite pelo dia, ela estará trazendo prejuízos. E romper esse hábito vai trazer melhorias à saúde, vai ter mais disposição. E olha, no aspecto educativo, vai ter melhor memória. Interessante esta escritora nos dizer isso, inspirada por Deus há tantos anos atrás. Deus está falando. Pastor César, agora assim, bem rapidinho, quais as consequências de manter cantos sujos e negligenciados na casa? Um aspecto interessante, pastor Marco, eu nunca tinha estabelecido essa relação. E agora eu consigo perceber nitidamente essa relação, que se a casa conter sujeiras nos cantos, se o quarto estiver desarrumado, isso vai revelar, vai passar para os filhos de certa forma que a vida dele não precisa ser trabalhada, não precisa ser cuidada, limpada, purificada. Que coisa impressionante. Essa relação é interessante. Que coisa impressionante. Pastor César, algum pai que pode estar assistindo a gente hoje pensa assim, eu já errei tanto, já não pus disciplina, já não exigi obediência dos meus filhos, agora não tem mais o que fazer. Que conselho você daria para eles? Eu colocaria a resposta que o pastor Jair deu na hora em que ele estava falando sobre o culto familiar. O aspecto emocional. Se eu errei, eu posso chegar ao meu filho e ter um diálogo. E nesse diálogo dizer, pedir perdão, confessar. Eu errei, filho, mas eu quero fazer melhor. Vamos nos unir, porque eu quero o melhor para a sua educação, o melhor para a sua formação. O pai pode retomar, corrigir seus hábitos, confessar os seus erros, conversar com seu filho e unir a sua família numa nova proposta com base no livro Orientação da Criança. Isso é tão importante quando um pai e uma mãe pedem perdão aos filhos. Tem pai e mãe que acham que é só filho que tem que pedir perdão quando erra. Não. Mas nós temos que pedir perdão. E daremos o exemplo. E interessante, nesse texto que está aí no livro Orientação da Criança, página 114, a ideia é que o pai diga, eu a partir de agora quero fazer a vontade de Deus na minha casa. Eu quero que Deus seja o legislador desta casa, né? Isso vai ser ótimo. Não é fácil. Eu já tive que pedir perdão ao meu filho. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas sabe que nós nos tornamos admirados pelos filhos. Os filhos olham e dizem assim, eu posso não concordar com tudo que meu pai e minha mãe estão querendo, mas eu tenho que reconhecer que ele quer fazer a vontade de Deus. E traz o respeito. Os filhos passam a respeitar a gente. Que é o principal. Né? A gente pensa geralmente que nessa atitude de pedir perdão aos filhos, nós estamos perdendo autoridade. Mas é o contrário. É o contrário. É o contrário. Exatamente. A última pergunta desse estudo de hoje. Por que os pais devem evitar que os filhos durmam com outras crianças? Essa é uma pergunta bem complexa, mas devemos entendê-la a partir do seguinte ponto de vista. Nós estamos instruindo nossos filhos porque temos diante de nós uma meta para o futuro dos nossos filhos. Deixá-los em um ambiente onde eles possam receber algum tipo de influência que vai macular o caráter deles, que vai desfazer alguns ensinos que temos envidado tanto esforço para dirigi-los no caminho do bem. É um risco muito grande. E essa influência pode vir de lugares e de pessoas que a gente nem imagina. Então o melhor é seguir essa regra e obedecer o que Deus fala.
Pastores, muito obrigado você que esteve com a gente. Olha, prepare-se para a lição número 2 do programa Adoração em Família. Um abraço para você, nós nos vemos na próxima lição.